Paz de Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Todos bem-vindos ao canal. Meus irmãos, preparei alguma coisa escrita sobre o que o apóstolo Paulo escreve, manda para Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, nos versos 1 e 2. Gostaria de ler e compartilhar com os irmãos e pedir que os irmãos fiquem até o final, que no final mostrarei alguns dados que eu creio ser importante para o entendimento do que será falado. Os versos 1 e 2 diz assim: Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, nesse texto, o apóstolo Paulo deixa registrada esta informação, sabendo que Timóteo ele iria passar esta informação para a igreja a qual ele estava presidindo, a qual ele era o cooperador. Instrução essa que era muito válida nos dias de Timóteo e do apóstolo e que continua sendo muito válida nos nossos dias, uma instrução muito importante para a atualidade. Estamos no Brasil em um ano de eleição e graças a Deus que temos no nosso país a total liberdade para adorarmos a Deus e praticarmos a nossa fé. Porém, meus irmãos, isto não é um privilégio de todas as nações. A instituição Portas Abertas mostrou uma lista, então, de 50 países onde há perseguição aos irmãos, aos cristãos. Fortes perseguições. Os nossos irmãos chegam a ir parar nas prisões, chegam a ser levados ao extremo da morte. E também tem uma lista de 50 países que estão em observação que pode chegar também a esse extremo. Dentro dos 50 países que já perseguem cristãos, nós temos alguns perto de nós, que são México, Colômbia e Cuba. Então, irmãos, precisamos sim abrir os olhos, colocar em prática esta instrução do apóstolo, orando a Deus, para que o Senhor Deus abençoe tanto o nosso governo atual, quanto que o Senhor ajude e abençoe aqueles que estarão no poder depois das eleições, sendo assim alguns que permanecerem ou os novos que entrarem. Para que tenhamos então a liberdade de continuar proclamando a nossa fé, tendo uma vida sossegada e servindo a Deus. Meus irmãos, claro, com toda a piedade e honestidade, como vemos a instrução do apóstolo. Então, creio que cabe um conselho sobre estas eleições. Encontramos em Provérbios, no capítulo 29, no verso 2, escrito assim: Quando os justos florescem, o povo se alegra, porém, quando os ímpios governam, o povo geme. Meus amados, na hora de escolhermos os nossos candidatos, nós como cristãos precisamos submeter os nossos candidatos a uma lista básica de princípios. Vou citar aqui alguns poucos exemplos, irmãos. O candidato em questão respeita a nossa fé? Se ele não respeitar, nós poderemos entrar em risco de nossa fé ser privada, como acontece nestes outros países. O candidato tem uma visão ética e moral, pelo menos próxima a que aprendemos das Escrituras? Ele defende os padrões que aprendemos das Escrituras? Porque se não tiver valor para ele estas coisas, ele agirá contrário aos valores das Escrituras, e então, quando pregarmos os nossos valores, eles poderão se tornar discurso de ódio para os governantes. E então, claro, sofreremos igual os irmãos cristãos em outros países. O candidato em questão, ele trabalha para a justiça? Se ele trabalhar em favor da injustiça,
se ele trabalhar para o dinheiro sujo, trabalhar só pensando no seu bel prazer, o povo certamente padecerá. Então, para não termos uma lista grande, meus amados, eu resumirei. Se o candidato andar em caminhos da impiedade, ele propagará a impiedade e podemos perder a nossa liberdade como cristãos dentro desta nossa nação, porque a impiedade, ela nunca terá aliança com a justiça. Meus irmãos, quando falamos sobre essa questão de perseguição, parece que é algo muito longe, parece que aconteceu só no passado. Meus irmãos, olha aqui alguns dados da Portas Abertas. Estes são os países que o cristão sofre muita perseguição. Tem a perseguição extrema, a severa e a perseguição alta. Aqui nós temos 50 países, meus irmãos, onde os nossos irmãos em Cristo sofrem perseguições, desde serem sequestrados, levados à morte, passar fome, essa questão toda. Meus irmãos, e quando falamos nisso, muitos falam, não, mas são lugares onde a religião principal é outras e eles não gostam do cristianismo, por isso que isso acontece. No Brasil seria algo impossível. Mas olha aqui, meus irmãos, também temos na lista países que a fé maior é o cristianismo. E também estão entre os 50 que mais perseguem os cristãos. Esses são a lista dos 50 países. E aqui temos uma lista de 50 países que o Portas Abertas está em observação, que também já tem alguma situação ruim com o cristão. E nessa lista também tem os países que são a maioria cristã, irmãos. Então nós temos países que a religião principal é o cristianismo, nas 50 nações, entre a lista dos 50 que mais perseguem cristão. E também temos países de fé maioria do cristianismo nesta lista de observação. Ou seja, a perseguição ao cristianismo está realmente forte e não importa se o país, a maior fé dele é islâmica, é budista ou o cristianismo. A perseguição entra e nós temos irmãos sofrendo em todos os lugares. Para dar uma noção do tamanho desta perseguição, olha aqui, meus irmãos, nós temos no Brasil uma média de 212 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. O nosso país é um país grande. Nós temos mais cristãos sendo perseguidos no mundo do que temos de população dentro do nosso país. E aqui vai falar um pouco sobre como eles sofrem essa perseguição, sobre as opressões. E meus irmãos, se não tiverem curiosidade, entra nesse site. É importante termos noção do que está acontecendo no mundo. Esse número subiu depois da pandemia, ele aumentou bastante. Então devemos estar atentos, irmãos, ao que está acontecendo no mundo. Devemos estar atentos em orações, clamando a Deus e colocando em prática o que o apóstolo ensinou, nos ensinando para que se façam orações, intercessões, ações de graça por todos os homens e pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Olhemos, irmãos, o candidato que vamos escolher, se ele encaixa nos padrões bíblicos ou se ele pelo menos aproxima,
para que tenhamos esta vida sossegada. Gostaria de finalizar com uma frase de um pregador cristão do passado, chamado Charles Spurgeon, que ele dizia assim, não sei se a frase é de autoria dele, mas tem relatos dele falando esta frase: somente os tolos acreditam que política e religião não se discutem. E é por isso que ladrões continuam no poder e falsos profetas continuam a pregar. Meus irmãos, estejamos em constante oração para que o nosso Senhor Jesus nos guie em tudo e que nunca no nosso país percamos o direito, a liberdade de pregarmos a mensagem da cruz e anunciarmos as boas novas do Evangelho. Deus abençoe a todos.